Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo vamos abordar ela, atividade de estudo 1 da disciplina de Ciência dos Materiais, pessoal. Antes de mais nada, quero aqui dar saudações a vocês que estão aí assistindo esse vídeo, pessoal. Estamos de volta, oficialmente iniciando o módulo. Nosso último módulo, pessoal, do ano. Fechar esse módulo agora com chave de ouro. Contem comigo, seguiremos juntos em todas as atividades, todas as matérias, pessoal. Estava na última semana de repouso, de férias, passeando, conforme acredito que a grande maioria aqui presenciou lá no meu status no WhatsApp, né? Mas estou de volta aí 100% revigorado para ajudá-los e juntos vamos alcançar mais essa aprovação, tá bom? Desde já quero pedir você que tá aí chegando agora para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo porque isso me ajuda demais, pessoal, muito mesmo. Bom, pessoal, vamos lá? Estou ajudando nessa matéria de Ciência dos Materiais, Ciência do Ambiente, Planejamento e Controle da Produção, Cálculo, Engenharia Econômica, além disso, Instalações Industriais, Pesquisa Operacional, claro. As matérias, todas elas de engenharia civil, engenharia elétrica. Também, pessoal, se você está cursando engenharia mecânica ou algum curso técnico, me manda um WhatsApp. Seja qual for a matéria, meu prazer ajudá-los e assim o faremos. E claro, caso eu não tenha gravado um vídeo que você precise, me chame lá no WhatsApp. Pô, professor, pode gravar tal vídeo? Só me notificar que eu gravarei com a maior alegria, com o maior prazer, porque a ideia aqui é ajudar o maior número de alunos possíveis, beleza? Meus queridos, vamos lá então. Nossa atividade 1 da disciplina de Ciências dos Materiais, ela aborda acerca da interação entre átomos, ou seja, ligações atômicas. E como todos nós já sabemos, pessoal, a gente tem três grandes famílias de ligações atômicas, que são ligações químicas ou atômicas, tanto faz, que são as iônicas, covalentes e metálicas. E ele pede aqui para a gente construir um texto dissertativo contrastando, né, as influências de cada uma das ligações, ou seja, a gente explicar cada uma das influências dessas ligações, o que é a definição de cada uma delas, como elas funcionam e também listar as propriedades físicas dos materiais estudados no âmbito de ciência dos materiais inerentes a essas ligações. E isso faremos agora. Então, para ajudá-los a executar essa tarefa com maestria, pessoal, preparei um material excelente, listando cada uma das ligações, como que ocorre, explicando passo a passo e enumerando, pessoal, as propriedades físicas de cada material, dos diferentes materiais, perdão. E assim, pessoal, vocês terão todos os elementos para desenvolver a atividade de vocês. Praticamente farei a atividade completa aqui, passo a passo. E, evidentemente, se precisarem do material, pode me chamar no WhatsApp que eu compartilho com vocês também, tá bom? Então vamos lá, então, fazer mais essa atividade? Sendo assim, vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá, então? Bom, conforme a gente viu, o nosso objetivo nessa atividade é explicar, contrastar e enumerar as propriedades físicas inerentes aos materiais no âmbito da ciência dos materiais em virtude das ligações existentes. Então, para a gente entender isso, a gente primeiro precisa compreender o que é uma ligação química. Bom, essas ligações são realizadas por átomos para que estes possam se tornar estáveis. Lembra aquela história? Regra do octeto. Galera aí estudou química geral experimental no módulo passado. Tem que estar na ponta da língua, né? Não é possível que já esqueceram. Lembra disso? Que sempre o composto ele busca a estabilidade, os átomos buscam aquela estabilidade, regra do octeto. Sendo assim, pessoal, para atingir aquela estabilidade, que é a regra do octeto, baseado lá nos gases nobres, bom, esses átomos eles buscam fazer ligações justamente para atingir esse equilíbrio. Bom, sendo assim, pessoal, a gente tem diversos tipos de ligações, sejam elas aquelas ligações que a gente tem o compartilhamento de elétrons, ou mesmo, então, aquela doação de elétrons. Lembra disso?
diferentes tipos de ligações. Ou seja, a gente tem ligação iônica, que é o caso em que há a doação, né, de elétrons. Além disso, a gente tem aquela ligação covalente, lembra que há o compartilhamento mútuo de elétrons, bem como uma terceira ligação, que é a ligação metálica, pessoal. Beleza? Então a gente tem esses 3 tipos de ligações. Ok, mas o que cada uma delas significa? Qual é o contraste que a gente pode estabelecer, bem como as propriedades físicas de cada uma desses tipos de ligações? Bom, começando pela iônica, ela também é chamada de eletrovalente, meus queridos. Esse tipo de ligação, por sua vez, é realizada entre íons. O que é íons, pessoal? Cátions e ânions. Agora eu explico o que é cada um desses elementos. Daí o termo ligação iônica. Todo íon, ou ele é cátion ou é ânion, ou seja, todo catiônio é íon. Para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. O que é isso, pessoal? É um átomo que necessita ceder determinados elétrons para atingir a regra do octeto, e outro átomo que precisa receber elétron para atingir a regra do octeto. Então a gente tem um casamento perfeito. Alguém que está cedendo elétron e alguém que necessita receber. Perfeito. Portanto, um ânion de carga negativa se une a um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática. Como eu disse, o que é cátion, pessoal? Cátion é definido como aquele átomo, que perdeu elétrons. Então, se eu tinha meu átomo no estado fundamental, no estado inicial, se ele perde elétron, significa que ele vai ter menos carga negativa. Logo, a gente considera ele como um cátion, carga positiva, porque ele está, entre aspas, menos negativo. Por outro lado, ânion é o comportamento oposto. É aquele átomo que ganhou, que recebeu elétrons, ou seja, ele está ainda mais negativo, com mais carga negativa. Portanto, a gente considera um sinal de menos e a nomenclatura para esse tipo de elemento é ânion, beleza? E o íon, o que é íon? Íon nada mais é do que um átomo eletrizado. O que é isso? Significa que ou ganhou ou perdeu elétron. Beleza? Então qualquer átomo que sofreu algum ganho ou perda de elétron, ele é considerado um íon, beleza? Bom, e um dos pontos elementares e principais para a resolução da nossa atividade é o que? As propriedades, conforme ele mesmo solicita no enunciado. Quando se trata de ligação iônica, pessoal, a respeito de propriedades físicas, a gente nota que elementos que trazem a propriedade de ligação iônica, eles geralmente possuem grande capacidade de isolar eletricamente e termicamente. Então eles são isolantes eletricamente e termicamente. Além disso, são eletrólitos em meio de alta constante de elétrica, Outra coisa importante, nível de dureza e fragilidade, pessoal, lembra disso? Então, dureza vem o quão é difícil. Uma análise clássica e bem fácil para definir dureza é o quão é difícil riscar o material, o quão duro ele é. Por isso que o diamante é um dos mais duros encontrados na natureza. Entretanto, não é o oposto a frágil, não tem nada a ver. Lembra que o contrário de material frágil é o material dúctil. Fragilidade e ductilidade tem a ver com o grau de deformação apresentada pelo material antes de atingir a ruptura. Então, o exemplo clássico é o concreto armado. Sou engenheiro civil, então esse é o elemento mais clássico na nossa engenharia civil de elemento dúctil. E, sobretudo, o aço, porque o concreto armado também apresenta uma ductilidade, evidentemente, que é o casamento perfeito, o aço e o concreto. Só que o material aço, por si só, é o exemplo clássico daquele gráfico tensão-deformação de ductilidade. Então ele apresenta grande deformação antes de romper. Já o material frágil, que é o caso de materiais essencialmente compostos de ligação iônica, é aquele que não apresenta grandes rupturas antes da ruptura. Ou seja, a ruptura pode se dar de forma abrupta. Não tem
grandes deformações. E além disso, pessoal, esse tipo de material, onde há predominantemente ligação iônica, apresenta elevados pontos de fusão e de ebulição, ok? Então assim a gente tem um resumo completo, bem abastecido e bem farto a respeito da ligação iônica. Elementos inerentes à ligação covalente. Bom, ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos, pessoal, com o objetivo de formar moléculas estáveis, fundamentada na teoria do octeto clássico. Geralmente, esse tipo de ligação se sucede entre hidrogênio, hidrogênio a metal e a metal, pessoal. Bom, além disso, meus queridos, então, pessoal, continuando, a gente tem 4 tipos de ligações covalentes. Bom, a gente encontra tanto covalente simples, dupla e tripla. Qual a diferença? A diferença é justamente a quantidade de elétrons que cada elemento compartilha com o seu par, ou seja, a quantidade de pares compartilhados entre dois átomos. Então, simples, a gente tem que cada átomo compartilha um elétron, portanto, tem um par sendo mutuamente compartilhado. Covalente dupla, cada átomo compartilha 2 elétrons, logo temos 2 pares, por quê? O elemento da direita compartilha 2, o elemento da esquerda compartilha 2, então 2 mais 2 dá 4, ou seja, 2 pares. Então na ligação dupla a gente tem 2 pares sendo compartilhados mutuamente, e na tripla, conforme o nome já sugere, a gente tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados, ou seja, cada átomo compartilha 3 elétrons. E por fim a gente tem também a dativa, que é o terror do vestibulando, né, dos alunos do ensino médio. Bom, a diferença, pessoal, aqui na dativa, eles são os elétrons, né, que são compartilhados, eles são provenientes de um único átomo. Tanto na simples, dupla e tripla, os dois átomos, de forma simultânea, compartilham elétrons. O átomo da direita cede 1, o átomo da esquerda também cede 1, se for uma ligação simples. Já na dativa, não. Na dativa, o compartilhamento se dá de forma unilateral. Apenas um átomo que compartilha elétrons de forma a ajudar o outro átomo a atingir a regra do octeto, beleza? Na família dos sulfatos a gente vê isso muito presente. Vale ressaltar evidentemente que o elemento central que compartilhará unilateralmente os elétrons deve já estar estabilizado antes deste compartilhamento de forma dativa. Ok, pessoal, e agora falando um pouco sobre as propriedades desse tipo de material que apresenta tal ligação. Bom, covalente, né? Bom, sobre os materiais que apresentam esse tipo de ligação de forma predominante, as propriedades principais são: primeiro, pessoal, eles apresentam solubilidade variada, baixa tenacidade, sendo sólidos bastante quebradiços, clássico, não conduzem corrente elétrica, apresenta pontos de fusão e ebulição menores em relação aos compostos iônicos, o que não significa que é baixo, tá, pessoal? Só é um patamar inferior ao que comumente se encontra em compostos iônicos, mas também tem determinados elementos que não apresentam pontos de fusão e ebulição tão elevados, quando se trata de elementos cuja essencialmente são compostos de ligações covalentes, e além disso podem ser tanto polares quanto apolares. O que significa isso? Quando se há ou não a diferença de eletronegatividade, beleza? E por fim, para finalizar a nossa atividade de tirar aquele 10, a gente tem obviamente as ligações metálicas. Bom, ligações metálicas, pessoal, como o nome já sugere, são ligações que se sucedem entre metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamada de elétrons livres, formando assim os cátions, pessoal. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica, também conhecida como mar de elétrons, conforme a gente pode verificar aqui embaixo, beleza? E assim é produzida uma força, fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. E aqui com a ilustração isso fica bem claro. Os elétrons nesse, entre aspas, mar de elétron,
ou nuvem eletrônica, e o íon metálico, pessoal, envolto ali, beleza? Bom, meus queridos, falando agora sobre as propriedades da ligação metálica. Bom, é um material, pessoal, esses materiais, perdão dizendo, eles apresentam majoritariamente alta condutividade elétrica e térmica. Por que isso? Porque os elétrons podem se mover na presença de uma força eletromotriz ou mesmo de um gradiente de temperatura. Além disso, esses materiais permitem grande deformação plástica, pois as ligações são móveis, ou seja, não são tão rígidas quanto os compostos covalentes e os compostos iônicos. Possuem também brilho metálico. Como assim? Como os elétrons são muito móveis, dado aquela nuvem eletrônica, isso daqui, ó, pessoal, ó lá, aquele mar de elétrons, tá vendo? Então, eles trocam de nível energético com facilidade, e a consequência disso é a emissão contínua e intensa de fótons. E por fim, conforme eu listei aqui, eles são sempre opacos pela mesma razão acima, que é em relação à grande facilidade de locomoção dos elétrons e a emissão de fótons, beleza? Bom, meus queridos, espero realmente que eu tenha ajudado, que vocês tenham compreendido. Deixo esse material aqui, ó, tá vendo? Todo esse PDF aqui que a gente acabou de discutir à disposição de vocês, de forma gratuita, só me pedir lá, assim como fizemos no módulo passado. A ideia é ajudá-los, tá bom? Estou auxiliando nessa atividade, ciências dos materiais, ou ciências do ambiente, planejamento e controle da produção, projetos industriais, a pesquisa operacional e todas as matérias, cálculo, engenharia econômica e por aí vai, todas de engenharia civil, toda engenharia de produção, engenharia mecânica, portanto, e claro, os cursos técnicos, né? Tô com grande número de alunos em cursos técnicos e é um prazer ajudá-los. A ideia aqui é que todo mundo cresça juntos, beleza? Sendo assim, vou ficando por aqui então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo, será um prazer ajudá-los. Ajudando sempre vocês em todas as matérias e juntos vamos alcançar mais essas aprovações, beleza? Sendo assim, meus queridos e amados amigos, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.